Olá, pessoal! Venho falar para vocês hoje sobre um assunto muito interessante e que é muito cobrado em provas: biotecnologia, com ênfase em biorremediação. Por isso, se liguem na dica de hoje. Ah, e se vocês gostarem do trabalho que eu estou fazendo, não esqueçam, inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos e deixem o seu joinha para mim. Bem, a primeira coisa que devemos lembrar é o que é biotecnologia. Bio significa vida. No caso, seria uma espécie de tecnologia que usa organismos vivos, seres vivos, para acontecer. E as áreas de aplicação da biotecnologia seriam na medicina, onde temos, por exemplo, a produção de insulina, de vacinas e a terapia gênica, processos esses que serão detalhados em um vídeo que eu irei produzir posteriormente. Na agricultura, onde temos a produção de insumos, por exemplo, fertilizantes, o melhoramento genético de plantas, com o objetivo, por exemplo, delas produzirem mais, e também os transgênicos, muito falados atualmente. E, inclusive, eles também serão tema de vídeo aqui no meu canal. Não podemos nos esquecer também da aplicação da biotecnologia no meio ambiente. E aí, devemos nos lembrar da produção de biocombustíveis, plásticos biodegradáveis e no processo de biorremediação. Todos eles serão temas de vídeo. E hoje eu vou especificar o assunto biorremediação. Ora, se formos no sentido literal da palavra, bio significa vida, como eu já mencionei, e remediar significa amenizar. Então, no caso, a biorremediação é um processo que usa seres vivos para amenizar algo. E esse algo são as contaminações presentes na água e no solo, por exemplo. Então, biorremediação é um processo que utiliza seres vivos ou enzimas produzidas por eles com o objetivo de remover impurezas, produtos tóxicos presentes no solo e na água. Quem seriam esses organismos que fazem parte desse processo de biorremediação? Podemos falar nos micro-organismos, como bactérias e fungos, e também nas plantas. Elas também possuem essa capacidade através de um processo específico chamado de fitorremediação, que eu irei explicar, detalhar um pouco mais à frente nesse vídeo. E como esses organismos fazem esse processo de limpeza, de redução desses contaminantes no meio em que eles se encontram? Ora, no caso dos micro-organismos, como bactérias e fungos, eles degradam essas substâncias tóxicas, como por exemplo derivados de petróleo, para retirarem energia para eles desses produtos. E com isso, através do metabolismo, eles conseguem produzir, por exemplo, gás carbônico e água. Então, aquele produto que até então era tóxico é transformado por esses micro-organismos em gás carbônico e água. No caso das plantas, elas conseguem absorver, por exemplo, metais pesados e incorporar esses metais nos tecidos delas, retirando dessa maneira esses produtos do meio em que se encontram ou minimizando a concentração deles. Exemplos de situações em que esse processo pode ser usado: liberação de petróleo no mar. Inclusive, em 1989, ocorreu um acidente com um navio em que foi utilizado esse processo e a redução do petróleo, o petróleo derramado, se reduziu a 1%. Também pode ser usado quando ocorre derramamento em postos de combustíveis, quando ocorre liberação do petróleo no lençol freático.
Pode ser aplicado também em esgotos, processo de tratamento de esgoto, lixões e também quando ocorre o derramamento de substâncias tóxicas na água e no solo. E aí devemos lembrar, por exemplo, de tragédias recentes que aconteceram, como as tragédias em Mariana e Brumadinho. Esse é um exemplo de tragédias em que pode ser feito um estudo para que esse processo da biorremediação possa ser utilizado. Para especificar o uso da biorremediação em derramamento de petróleo, nós temos como exemplo a utilização das bactérias Pseudomonas, do gênero Pseudomonas, que são utilizadas para retirar o petróleo do ambiente aquático onde ele foi derramado. Mas o que os derivados de petróleo podem liberar nesses ambientes? Devemos lembrar do BTEX. Lembrem-se, porque quando citar isso em prova, vocês vão recordar do que eu estou falando. B de benzeno, T de tolueno, E de etilbenzeno e X de xileno. São as substâncias liberadas pelo petróleo no ambiente. E falando especificamente sobre o processo de fitorremediação, é uma biorremediação realizada especificamente pelas plantas. Está muito voltada para a limpeza da contaminação de áreas por metais pesados, porque determinadas espécies de plantas, não são todas, elas conseguem assimilar esses metais pesados e incorporá-los aos seus próprios tecidos. Um exemplo de planta que faz essa assimilação é a Brassica juncea, ou também conhecida popularmente como mostarda marrom. E um exemplo de acidente ambiental em que a fitorremediação foi utilizada é o acidente nuclear de Chernobyl. Vamos falar agora sobre as vantagens e desvantagens do processo de biorremediação. Ora, as vantagens são que é um processo de baixo custo e também ele é ecologicamente adequado, ele não vai causar danos ao meio ambiente. Uma das desvantagens é que é um processo lento, se comparado aos processos industriais de descontaminação de áreas. Porém, ele pode ser melhorado através da engenharia genética, que é algo que eles estão usando muito atualmente. Por exemplo, eles podem inserir em micro-organismos genes que os tornem mais eficazes nesse processo de descontaminação. Bem, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Até a próxima!